Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos passando por um momento de isolamento social, não podemos nos ver, né? Não podemos estar juntos na sala de aula, mas eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês com relação aos nossos conteúdos programados para esse trimestre. Vamos iniciar hoje falando sobre os biomas brasileiros. Nós vamos fazer hoje um apanhado geral sobre esses biomas, vou falar algumas características de cada um deles e quais são os biomas que nós temos hoje no Brasil. E depois, mais adiante, nós vamos gravando outras videoaulas para mim ir dando detalhes para vocês desses biomas, dessa vegetação específica do nosso território, tá ok? Vamos lá então. Ao longo dos anos, né, com o passar, com a história do Brasil, várias foram as devastações que aconteceram no território. Nós já vimos em aulas anteriores a questão da ocupação do território brasileiro, como que aconteceu essa ocupação. E com a ocupação desse território, algumas espécies vegetais foram destruídas. Grande parte dessas espécies vegetais foram destruídas. Quando nós falamos em biomas brasileiros, nós vamos destacar 6. São eles a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Mata de Pinhais ou Araucárias, que fica lá no sul do Brasil, o Cerrado, a Caatinga, os Campos. Ainda nós temos ali a vegetação do Pantanal, a vegetação litorânea, que fazem parte desses biomas do Brasil. Esse mapa não está dando para vocês verem direitinho, mas depois vou enviar para vocês em anexo toda essa apresentação para que vocês possam se aprofundar mais, estudar com mais calma. Esse mapa ele mostra um pouco dessas áreas devastadas, né? Tudo que foi destruído desses biomas. Vocês vão observar que grande parte do território foi destruído ao longo dos anos e que nós temos que ter políticas públicas, nós temos que ter ações de sustentabilidade para que isso possa ser revertido. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a floresta equatorial, né, ou mata equatorial, como vocês preferirem, floresta equatorial ou floresta amazônica. A floresta amazônica é chamada assim dentro do território brasileiro, porém lá fora, no mundo, ela é caracterizada como uma floresta equatorial. Se localiza no norte, no território norte, na região norte do Brasil, tem um clima equatorial úmido, está bem próxima, né, da linha do Equador, possui a maior biodiversidade do mundo e abriga uma média de 2.500 espécies de árvores e milhares de animais dentro dessa floresta. Ela possui um grande recurso natural, principalmente na área da indústria farmacêutica. Vou destacar para vocês a questão da extração de castanha, de látex e de madeira. Essa última, a extração de madeira, é um problema dentro desse bioma, porque essa exploração muitas vezes é feita de forma irregular e não sustentável. E ela abre os olhos de interesses internacionais, a floresta. Então, é uma outra problemática que nós temos. O avanço da pecuária também é algo que a gente deve destacar dentro da floresta amazônica e que está causando alguns prejuízos no sentido de devastação dessa região. Quando nós falamos em floresta amazônica, descendo um pouquinho mais, floresta amazônica lá no norte do território brasileiro, descendo um pouquinho mais agora para a região sudeste do Brasil, nós vamos destacar uma outra floresta, que é a floresta tropical, ou chamada também de Mata Atlântica, que é o nosso bioma aqui do estado do Espírito Santo, né, que é a nossa principal vegetação. É uma floresta nativa desde 1500, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Ela se estende do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, pegando toda a parte litorânea do território do Brasil. Foi a que mais sofreu no processo de colonização, porque lá no século XVI, no século XV, houve uma exploração muito grande
desse bioma, principalmente na questão do pau-brasil. E os portugueses eles precisavam abrir território, né? Nós falamos já muito sobre isso, sobre os bandeirantes e tudo mais, quando nós estudamos a questão da ocupação do território brasileiro. Então se perdeu muito desse bioma ao longo do tempo. Nós podemos destacar aí o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo do café, a criação de gado, a exploração de madeira. Tudo isso fez com que hoje nós tenhamos somente 7% da área original desse bioma. O resto já se perdeu. Ou seja, nós possuímos ainda uma grande biodiversidade, porém nós perdemos muito com essa exploração desenfreada. Quando a gente desce um pouquinho agora na região sul do Brasil, nós vamos falar das matas de pinhais ou matas de araucárias, que são as matas subtropicais, tá? Ok? Ou seja, as matas que estão lá embaixo, lá no território do sul do Brasil. Estão localizadas nos planaltos e nas serras da região sul. Elas ocupam uma área de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados, isso lá no início, lá no processo de colonização. Hoje, essa área foi reduzida para 300 quilômetros quadrados, ou seja, nós perdemos uma quantidade, uma biodiversidade muito grande quando nós falamos nessas matas subtropicais. Nós temos ainda hoje lá algumas áreas de preservação ambiental, mas nós destacamos a questão da exploração de madeira nessa região, principalmente para a construção de casas, postes e também para a criação de móveis. Quando a gente fala de mata de cocais, agora nós estamos falando de um outro bioma, agora não mais na região sul, mata de cocais. Nós estamos falando de uma mata que é muito utilizada, as suas folhas para a produção de telhas e a sua madeira para a construção de casas. Dela também é extraído um óleo de coco, que é muito utilizado na indústria aí de cosméticos. Aonde é que se localiza a mata de cocais então? Ela vai se localizar principalmente nos estados de Tocantins, Ceará, Maranhão e Piauí. A mata de cocais ela fica no centro, então ela vai dar transição, ela vai fazer passagem para o bioma, por exemplo, da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Ela vai ser esse elo de ligação entre esses três biomas. E aí nós vamos destacar que predomina ali a questão das palmeiras, né, que são árvores um pouco mais altas e que tem essa característica específica. Falando nessa transição e no centro do Brasil, nós não poderíamos deixar de falar do cerrado. O cerrado é as nossas savanas, é a savana brasileira. Aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, lá fora é chamado de savanas. Ela ocupa 1/4 do território do Brasil. Então é um dos nossos maiores biomas. Qual é a característica então do cerrado? O cerrado é uma vegetação rasteira, com árvores muito espaçadas uma das outras e de pequeno porte, baixinhas. O caule, na maioria das vezes, é uma casca mais grossa e raízes bem profundas. Abriga mais ou menos 1/3 da biodiversidade do Brasil. Só que, de 100% do cerrado, hoje nós só temos 20% dessa área. O restante já foi destruído. 80% do cerrado brasileiro hoje já foi destruído. Depois, então, se nós subirmos um pouco, o cerrado está lá na região centro-oeste do Brasil, subindo um pouco para a região nordeste do Brasil, lá nos estados ali que compõem a região nordeste, principalmente na área do sertão brasileiro, onde nós temos um clima semiárido, nós vamos ter a vegetação de caatinga. A vegetação de caatinga é uma vegetação que se adapta a regiões muito secas, né? Regiões de semiárido, regiões onde nós temos aí um período de estiagem muito grande. E para que serve essa vegetação então? Para que ela é utilizada lá na região nordeste? Principalmente para a extração de lenha
em algumas pequenas vilas que nós temos no meio do cerrado, no meio da Caatinga, e também na questão da criação de gado, né, o manejo do gado nessa região. 72% da Caatinga já foi devastada, já sofreu algum tipo de devastação, tá? Queimadas nessa região são bem frequentes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os campos. Os campos é uma vegetação bem menor, uma vegetação de graminha, bem rasteira e que é muito utilizada na questão da criação de gado, tá? Nós vamos destacar os campos principalmente nas áreas elevadas do Brasil, porque é uma vegetação que requer um pouco mais, uma temperatura um pouco mais baixa, mais amena, tá bom? Nós encontramos os campos aonde então? Na Campanha Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, e nas áreas elevadas do território do Brasil. Por exemplo, na região centro-oeste, nas áreas um pouco mais altas, e na divisa ali da Amazônia com os nossos países vizinhos ali nas áreas que são um pouco mais altas. Nós encontramos esse tipo de vegetação. A principal característica dela é ser uma vegetação graminha, porém, aonde é que eu encontro com maior facilidade, com maior abundância esse tipo de vegetação? Lá na Campanha Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul. Ocupa uma área de 210 km² do território brasileiro e é assim, ótima, propícia para a criação de gado. Uma outra vegetação que nós temos, e essa vegetação ela vai se estender desde o Nordeste brasileiro até a região Sul, é a questão da vegetação litorânea. A vegetação litorânea, como o próprio nome diz, fica no litoral do território brasileiro. É a vegetação de praia, de dunas, de restinga, de mangue, né? Geralmente é uma vegetação rasteira, com no máximo uns 5 metros de altitude e adaptadas às altas temperaturas e a vento muito forte e a solos arenosos, porque elas ficam próximas das praias, né? Então, se elas não tiverem um caule muito firme, resistente, com o vento e com a temperatura que é muito elevada no litoral, dificilmente elas sobreviveriam. Então, é uma vegetação bem característica das áreas litorâneas. Além dessas que nós temos próximos das praias, nós temos aquelas que são dos mangues. O que são os mangues? São áreas que são alagadas pela maré, de acordo com a cheia, né? Esse tipo de vegetação ela tem uma certa deficiência de oxigênio e algumas características muito peculiares as suas raízes, que são muito firmes nesse brejo, digamos assim, né? Nessa área ali que fica alagada. É propícia para a criação de caranguejo nessa região. Para finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre o Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal ele vai estar localizado no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, fica lá na região centro-oeste do Brasil. É uma planície de aproximadamente 100 metros de altitude, ou seja, uma planície bem baixinha e que fica alagada na maioria da época do ano, tá? Hoje o Pantanal ele vai possuir uma média de 150 mil quilômetros quadrados por aí. Desses 150 mil quilômetros quadrados, 100 mil quilômetros é inundável, ou seja, é alagado. O Pantanal ele pode ser considerado um santuário ecológico. Ali é onde eu tenho uma grande biodiversidade de espécies, animais e vegetais. Na divisa ali com os nossos vizinhos, tá? O que nós vamos caracterizar? Nós vamos entrar em detalhe nisso nas próximas videoaulas. Qual é o problema que nós temos no Pantanal hoje? A fazenda de gado, né? A expansão da pecuária, a produção de soja, de milho e de cana-de-açúcar. Nós sabemos que a região centro-oeste é uma região muito rica na questão da criação de grãos, né? E manejo de gado. Então isso faz com que a vegetação do Pantanal
ela fique um pouco ameaçada. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volte novamente na videoaula. Vou deixar com vocês ali as apresentações para vocês fazerem as anotações de vocês. E mais adiante, na próxima videoaula, nós vamos falar de cada um desses biomas, dando características assim peculiares dessa região. Tá bom? Fiquem bem, até a próxima.